Olá, pessoal bonito, forte, resistente, batalhador do EJA 3 e 4. Tudo bom? Como é que vocês estão? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre adjetivo. Eu sei que muitos de vocês já sabem o que é adjetivo, talvez não seja a dúvida de muitos, mas a gente vai trabalhar um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso aí, tá certo? Bom, antes de mais nada, o que é exatamente um adjetivo? Adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo atribuindo-lhe uma qualidade, uma característica, um aspecto ou estado. Então, isso é um adjetivo, certo? E aí, você pode observar aí com algum exemplo, né? Nós temos ali a palavra limpo, claro, verde, alegre, chato, invejoso, bonito, usado, problemático. Todas essas palavras aí você pode utilizar para fazer uma qualidade para um substantivo qualquer, né? Então, por isso que são adjetivos, porque dão qualidade ao seu substantivo, tá certo? Bom, vamos agora dar uma olhada nos adjetivos dentro de uma frase, né? Porque o ideal é que a gente veja como é que fica ele dentro da frase. Então, veja só. O carro está limpo, né? Então, naturalmente, a palavra limpo é o adjetivo, porque ele está dando qualidade à palavra carro. Essa é a função do adjetivo. O céu está claro, a palavra claro também qualifica a palavra céu, né? E depois, logo em seguida, temos ali a luz é verde, onde a palavra verde dá qualidade à palavra luz, que é um substantivo. E finalmente, Valdênia está alegre. Isso mesmo, você, Valdênia. Né? Valdênia está alegre. A palavra alegre está dando qualidade também à palavra substantivo Valdênia. Então, por isso, então, que as palavras limpo, claro, verde e alegre são adjetivos, porque não estão dando qualidade aos substantivos em questão. Logo embaixo, nós temos outros exemplos. O meu vizinho é chato, Paulo é muito invejoso, a camisa está usada, onde a palavra chato, invejoso e usada, todas elas estão dando qualidade ao meu vizinho, a Paulo e a palavra camisa, que são substantivos. Então, por isso que eles são adjetivos, porque dando essa qualidade a essas palavras. Alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Muito bem. Então, hoje também a gente vai tratar um pouquinho sobre a classificação desses adjetivos. Os adjetivos eles são qualificáveis. A gente divide em pequenas caixinhas, né, para que a gente consiga compreender um pouco melhor, certo? Então, a gente divide da seguinte forma. Existem, então, adjetivos simples e compostos, certo? Existem adjetivos primitivos e derivados. Existem também os adjetivos pátrios, certo? Vamos dar uma olhadinha em cada um deles para que a gente consiga compreender, é claro, tá? Bom, o adjetivo simples ou composto, né? Temos esses dois aí. O simples, ele é formado por apenas uma única palavra, só tem uma única estrutura. Se você olhar aqui embaixo, aqui, nessa lista, você vai observar que todas essas palavras aqui são substantivos simples, porque elas são formadas por uma única palavra. Então, temos a palavra feliz, temos a palavra estudioso, temos a palavra claro, azul, rosa, amarelo. Todos eles estão formados por uma única palavra, certo? Agora, se você observar essa lista aqui, mais adiante, você vai observar que todas elas são formadas por pelo menos duas palavras ou mais, né? Então, verde claro, né? Azul marinho, que a gente usa muito, né? Todo mundo tem uma calça azul marinho, né? Como a que você está vendo na ilustração, certo? Rosa bebê, amarelo claro e cinza chumbo. Também a gente pode encontrar adjetivos com mais de duas palavras, como é o caso, por exemplo, cor de rosa. Nós temos a palavra cor de rosa. Então temos três elementos ali. Então, o substantivo, para ser composto, tem que ter pelo menos duas palavras compondo o conjunto, certo? Então, temos essas duas classificações a princípio, certo? Que mais a gente pode dividir? Que mais que a gente pode falar sobre adjetivo? A gente pode falar também sobre adjetivo primitivo e derivado. O que é o adjetivo primitivo e derivado? Bom, o primitivo são aqueles adjetivos que você pode olhar nessa listinha aqui embaixo, certo? São adjetivos que dão origem a outros adjetivos. Elas não vêm de outros adjetivos, elas é que dão origem para outros adjetivos. É o caso da palavra azul, forte, verde, rosa, amarelo, certo? Já os derivados são aqueles que estão vindo, né? Eles vieram de outras palavras, de outros adjetivos. Dá uma olhadinha na outra tabelinha ali, tá? Azulado, fortificado, esverdeado, rosado, amarelado. Todas elas você pode observar que vieram das palavras aqui de baixo, né?
todas elas. Então, a partir da palavra azul, eu formei a palavra azulado. A partir da palavra forte, eu formei a palavra fortificado. A partir da palavra verde, eu formei a palavra esverdeado. A partir da palavra rosa, eu criei a palavra rosado. E a partir da palavra amarelo, eu criei a palavra amarelado. Então, nessa lista aqui são os adjetivos primitivos e naquela lista de lá são os adjetivos derivados, porque elas foram derivadas, derivaram-se de outras palavras. Compreendido isso aí? Aí eu gostaria de saber agora se você está entendendo essa minha explicação, se você está compreendendo tudo perfeitamente, se está tendo alguma dificuldade para você compreender. Né? Você sabe muito bem que você tem toda a liberdade de enviar mensagem no nosso grupo, né? pelo WhatsApp, deixando clara a sua dúvida. Ou, se você quiser, você pode também mandar uma mensagem no particular, sem problema nenhum. Né? Se de repente você está sentindo mais acanhado e tudo mais, você pode colocar ali, sem problema nenhum, que a gente tenta resolver. Certo? O importante é você compreender. Essa é a parte mais importante que a gente tem que observar aqui. Certo? Aí a gente chega, então, nos adjetivos pátrios. O que são adjetivos pátrios? São adjetivos que se referem a continentes, se referem a países, se referem a estados brasileiros, estados também de outros países, a regiões, assim vai. Então, aqui embaixo, dá uma olhadinha nessa listagem aqui. Temos ali a palavra carioca, cearense, sobralense, americano, brasileiro. Todos eles estão se referindo a certas regiões. Então, carioca, cearense, a estados brasileiros. Então, carioca, Rio de Janeiro, cearense, estamos falando do Ceará. Sobralense, a um município, né? Sobral. Americano, todo aquele povo que mora ou nasceu nas Américas, em uma das Américas, né? Nós, por exemplo, somos povos americanos, nós aqui, né? Por quê? Porque nós moramos na América do Sul, certo? O pessoal costuma dizer que americano é só o pessoal lá do norte, né? Mas não é verdade. Americano são todos nós. Tanto os americanos do norte, quanto os americanos do centro, né? Como também os americanos do sul, certo? Muito bem. E brasileiro, é claro, a quem mora ou, né, nasceu aqui no Brasil, certo? Do outro lado ali você vai encontrar outros adjetivos também do conhecimento de vocês, como é o caso do nordestino, é aquele que nasceu, né, ou vive no Nordeste, todos nós aqui. E europeu, aquele, é claro, que nasce ou vive na Europa, certo? Esses, então, são adjetivos pátrios, né? Claro que tem apenas alguns, você já consegue imaginar vários outros aí, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre flexão do adjetivo. A flexão do adjetivo, você sabe o que é uma flexão do adjetivo? Já ouviu falar sobre flexão? Pois eu vou lhe falar o que é flexão. Flexão é a capacidade que o adjetivo tem, né, de se adaptar ao restante da oração. Né? Por exemplo, ele pode se flexionar em gênero. Né? Então, se eu boto assim, a casa é bonita, eu tenho aí a palavra casa, né? A palavra casa, e está sendo qualificado pelo adjetivo bonita. Certo? Mas se eu modificar, botar em vez de casa, né? Colocar o carro, você já viu que a palavra bonita virou bonito? Então ele se transformou, ele se adaptou à frase. Isso é o que nós chamamos, então, de flexão. Dá uma olhada ali. O carro é bonito, então bonito está no masculino. A casa é bonita, eu troquei a palavra casa, né? Tirei a palavra carro e botei a palavra casa. Então o adjetivo ele precisa flexionar. Então, essa adaptação aí é que nós chamamos, então, de flexão. Nesse caso, é uma flexão de gênero. Mas o adjetivo pode flexionar de 3 formas diferentes, né? Ele pode flexionar em gênero, número e grau. Gênero é a mudança de masculino para feminino ou, ao contrário, de feminino para masculino. A variação de número, ou seja, a flexão de número, é quando variam de singular para o plural, certo? E o grau, nós temos 3, é o grau normal, então, por exemplo, azul. Aumentativo, quando digo que uma parede ficou toda azul, eu chamo ela de azulona, certo? Então, azulão também, no masculino, tá? Ou diminutivo, azulinho, né? Então, a gente tem essas variações também, né? A flexão, então, de gênero, masculino e feminino, de número, singular e plural, e grau é o normal, aumentativo ou diminutivo. Essas são as flexões. Mas vamos dar uma olhadinha na prática e vamos conhecer um pouquinho melhor, que a gente aprende na prática, né? Então, vamos começar então com a flexão de gênero, certo? Vamos começar com os adjetivos biformes, que são aqueles adjetivos que eles modificam a sua estrutura, tem 2 formas, né? A gente tem a forma no masculino e também temos a forma no feminino, tá? Então, temos o branco, branca, né? Então,
menino branco, menina branca. Amarelo, brinquedo amarelo, né? E boneca amarela. Então, nós temos essas duas formas aí. Preto, preta, alaranjado, alaranjada, acinzentado e acinzentada. Mas também temos aqueles adjetivos que não mudam, né, a sua forma. É o caso de azul, de cinza, de verde, de violeta. Então, o ventilador azul, a mesa azul. A palavra azul não modificou. Então, ela é uniforme. Ela tem apenas uma única forma, tanto para o masculino como para o feminino. Assim como é o caso do cinza, o ventilador cinza, a mesa cinza, o ventilador verde, a mesa verde, o ventilador violeta, a mesa violeta. Não há modificações na sua estrutura, certo? Muito bem. Outra flexão que também a gente pode falar aqui é a flexão de número, né? Já tinha falado sobre a flexão de gênero, né? A gente já falou, agora a gente vai falar sobre a flexão de número, certo? A flexão de número é o singular e plural. Então temos aqui nessa lista, na primeira aqui, azul, preto, amarelo, rosa, cinza, está tudo no singular. Já do outro lado, você pode observar na outra lista ali, estão todas no plural. Então azuis, pretos, amarelos, rosas, cinzas. Então, todos eles para se adaptar ao nosso substantivo, que ele está ou no singular ou no plural. Então, veja exemplo: o celular azul, os celulares azuis. O celular preto, os celulares preto. E assim vai, tá? E aí a gente tem essas duas variações. Nisso, a gente está falando sobre a flexão de número, é claro, tá? A outra flexão que a gente vai encontrar aqui também é a flexão de grau, né? Que eu já havia comentado também, vamos comentar agora com detalhes, tá? Então, você pode observar que nessa primeira lista aqui, nós temos ali todas elas, as palavras, todos os adjetivos estão na forma normal. Um pouco mais adiante ali temos o aumentativo e um pouco mais para lá você vai encontrar ali o diminutivo, certo? Então, temos ali o grau normal, azul, aumentativo é azulão e no diminutivo, azulzinho, né? Temos a palavra preto, pretão e pretinho. Por exemplo, você mandou pintar, então, o seu carro de preto, por exemplo. Então, se você acha que ficou muito grande aquela superfície, o carro ficou naquele pretão grandão, né? Ou se você acha que ficou, só pintou, mandou a roda, ou só o capô. Ficou só um pretinho aqui, eu queria mais. Então, você utiliza o pretinho para dar a ideia de intensidade. Ou a intensidade maior ou a intensidade menor. Assim como amarelo, amarelão, amarelinho. E temos a palavra cinza, cinzão e cinzinho, certo? Às vezes a gente utiliza outras formas de indicar essa flexão, né? Que é a flexão, por exemplo, através de uma palavra que auxilia. Em vez de botar azul, azulão, você bota muito azul ou pouco azul para indicar azulzinho, certo? Mas esse é assunto para uma próxima aula, certo? Muito bem. E finalmente a gente vai falar também sobre o grau comparativo dos adjetivos. A gente pode também fazer comparações. Dá uma olhadinha na tela aí, você vai poder observar as três formas diferentes de comparativo que nós temos aqui. Temos o grau comparativo de igualdade, temos o grau comparativo de superioridade e temos o grau comparativo de inferioridade. Certo? O grau comparativo de igualdade é quando eu faço comparação entre duas coisas onde eles têm a mesma quantidade daquela característica. Por exemplo, o seu celular é tão novo quanto o meu, né? Ou seja, qual é o celular mais novo? Nenhum. Eles têm a mesma quantidade, eles são na mesma medida em termos de novo. A casa do João é tão perto quanto a minha. Qual é a casa mais perto? Nenhuma das duas. Ambas são do mesmo modo perto, né? Agora temos também um grau comparativo de superioridade. É quando o primeiro elemento ele possui mais daquela característica do que o segundo. Veja, o seu celular é mais novo que o meu. Qual é o celular mais novo? O seu. O meu é mais velho. Certo? Então, o primeiro elemento, o seu celular, ele é mais novo do que o segundo elemento. Outro exemplo, a casa do João é mais perto que a minha. A casa do João, que é o primeiro elemento, é a casa que fica mais próximo daqui. Certo? E também temos o grau comparativo de inferioridade, é quando o primeiro elemento ele possui menor quantidade deste adjetivo que eu estou falando. O seu celular é menos novo que o meu, certo? Então, nesse caso agora, a coisa inverteu. É o seu celular que não é tão novo que nem o meu, né? Depois, a casa do João é menos perto do que a minha, certo? Então, o primeiro elemento, ele possui menor quantidade do que o segundo elemento. Só para a gente observar aqui que não existe a palavra menos. Você pode observar que nesse último exemplo, a casa do João, estamos falando da casa, mas a gente não deve utilizar a palavra menos,
que ela não existe. Então, a casa do João é menos perto do que a minha, está errado a gente falar. O certo é menos, porque menos não há variação, né, nesse caso de gênero, certo? Então, a casa do João é menos perto que a minha. E aí eu gostaria de saber se você entendeu tudo que eu falei aqui, se há alguma dúvida, né? Porque você sabe, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato aí, aqui, né, através do nosso grupo do WhatsApp. Você pode ou colocar a pergunta ali diretamente no grupo, ou você coloca as suas dúvidas no individual, certo? Qualquer probleminha, pessoal, é muito importante que vocês me digam, né, para que a gente consiga avançar. Porque esse assunto está sendo colocado agora, mas o próximo assunto vai precisar desse assunto aqui. Então, se você compreendeu bem o assunto, você vai estar preparado para a próxima aula. Se você não entendeu direitinho, pode ser que você tenha mais dúvidas para a próxima aula, tá certo? Pessoal, é isso aí. A gente se encontra aí na próxima aula. Até mais, pessoal.